Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast com um convidado que vocês vão gostar bastante, com história sensacional. E eu já vou logo pedindo para vocês, dizendo, ó, tic-tac, tic-tac, fala extraordinário, o que é que você está fazendo com sua única vida? E lembrando, já vou pedindo que possa me seguir aqui no meu canal, dar aquele like, principalmente compartilhar com amigo, com familiares e também dizer o que é que você achou desse podcast. Se você gostou da história do meu convidado, e o meu convidado de hoje é uma pessoa assim muito especial. Ele já foi meu aluno no passado e ele está aqui hoje para poder falar um pouquinho da história dele como pessoa, como empreendedor, que uma pessoa que saiu do interior da Bahia está aqui na capital e as mudanças, né, que a gente sempre vai fazendo. E eu digo assim, seja bem-vindo, Neilton Santiago. Então, assim, é uma satisfação ter você aqui no JP Podcast, uma pessoa conterrânea de lá da cidade de Santa Inês. Já ouviram falar nessa cidade? Fica aqui no sudoeste da Bahia, então no Vale do Jiquiriçá, Santa Inês. E hoje está aqui, tem família também lá e mora aqui em Salvador. Então, assim, seja bem-vindo. O JP Podcast está de braços abertos recebendo você. E eu quero que você possa se apresentar para o pessoal. Se você quiser também olhar lá para a câmera para falar com o pessoal, fique à vontade. Que maravilha, Jutânio. Muito bom poder estar aqui com você. Muito bom também poder estar aqui passando uma mensagem para seus telespectadores, que agora também são meus, e poder compartilhar um pouco da nossa história, tanto a minha quanto a sua, né? Que afinal estamos aqui para trocar ideias Claro, e falar um pouco do que temos vivido nesses últimos tempos aqui em Salvador e na nossa história. beleza. Eu falei que seu nome é Neilton Santiago. Correto. E aí, quem mais é Neilton? Quem é Neilton? Quem é Neilton? Boa pergunta. Neilton é esse cara aqui simples, que você já conhece, que foi seu aluno, né, Isso, creio que um aluno aplicado, não tenho o que falar. e hoje está aqui diante de ti um empresário, né, que veio, como você falou, do interior, lutou bastante, saí de Santa Inês por 2 vezes, saí, retornei, saí novamente e estou aqui até hoje. E não foi fácil, né, mas conseguimos alcançar os nossos objetivos. Ainda temos muitos outros objetivos a serem alcançados, e a gente sabe que numa batalha, numa guerra, existe várias batalhas. E estamos aqui para concluir cada uma delas, umas com sucesso, outras nem tanto, mas no final, com certeza, a gente chega para vencer. Ótimo, beleza. Hoje, você, pelo que eu sei, você tem 2 filhas, é casado, né. Então, assim, quer falar algo para o pessoal em Isso. relação a isso? Sou casado, tenho 2 filhas lindas, uma filha de um primeiro casamento, Qual a de idade? 11 anos, que é Tá a uma Júlia, moça, é uma uau. moça, é. Já está naquela fase de querer se descobrir, né, Ah, e é mas é um normal, momento importante, a gente bate muito papo, sou aquele pai muito presente, viu. isso é E importante. vou deixar aqui um recado para todos os pais, você que é pai, olhe para seus filhos, principalmente para sua filha, a mulher, que ela precisa muito do olhar do pai, orientar, conversar, dialogar e fazer com que ela entenda que, de certo momento para frente, não pode errar, não pode correr o risco de errar. E ela encontra em você um parceiro para toda a vida. O pai, para mim, é isso, e eu sou esse pai, A referência, a né, referência. do futuro marido, do namorado, ela vai se Isso, basear muito nessa energia masculina, né, muito. nessa questão do paternal. Mas assim, Minha, como pode concluir. só para concluir, minha filha mais velha, que é a Júlia, de 11 anos, ela é muito ligada a mim. Tudo, todos os tipos de conversa, a gente Que isso é muito bom. tem junto, em conjunto. Pra você ter ideia, na primeira, que ela já tá mocinha, a primeira vez que aconteceu, ela conversou comigo, Aconteceu o eh, quê? O pessoal quer dela saber. ficar menstruada, né, de ter o ciclo Ah, iniciado. Ela conversou com o pai dela. que E legal. sentamos, dialogamos, comprei um kit para ela de higiene, de limpeza, expliquei que aquilo ali estaria fazendo parte agora da vida dela e direcionei, Uhum. né, e sempre hoje mesmo estivemos no pediatra, né, fui levá-la, e sempre dialogando. Por isso que eu falo: pais, orientem, estejam perto das suas filhas,
Com Hoje a gente vive certeza. num mundo muito Dos cruel. filhos, viu, gente? Eu falo das filhas porque existe uma É, ele distância, tem 2, gente, é por né? isso também que ele tá falando. Às vezes o pai se distancia um pouco da menina, quer mais É, estar com o mais com menino, a mãe, jogar né? bola e não sei o quê. A menina precisa muito do olhar do pai, Com da certeza, masculinidade. dessa energia masculina. Precisa O muito. menino também. Todos precisam. É. Sim, e aí, você E eu falou do tenho a primeiro Helena, né? casamento, isso, agora tem E agora eu tenho a Helena, que tem 1 ano e 3 meses. Então, revivendo tudo que eu vivi com Júlia, é? estou revivendo com a Helena. Aquele cuidado, acordar de madrugada, fazer o leite, trocar a fralda, dar banho, ouvir as primeiras palavras. Agora ela já fala, né? Papai, papai, mamãe, enfim. Essa magia É, que realmente é a uma criança magia. traz pra gente, né? Pra É. família. E tem muitos pais que eu digo assim, Neilton, a gente tem filho, mas a gente muitas vezes não se prepara para ser pai e para ser mãe. A Verdade. pessoa nunca se prepara para ser marido e para ser esposa. A gente conhece alguém, se apaixona, acha que é o amor da vida ou é realmente o amor da vida, aí se casa e deixa toda esse alicerce pelo que a gente aprendeu na nossa família, pelo que a sociedade nos oferta, pelo que a gente vai pesquisando, que a gente vai vendo e também pelos nossos instintos. Mas eu digo para você, ser pai, ser marido, ser esposa, ser mãe, também precisa de uma atenção e a gente precisa também estudar algo, ter alguém que nos possa orientar como é que pode fazer tal situação. Porque assim, se a gente quer ser piloto de avião, a gente faz um curso. Com certeza. Se eu quero ser professor, eu faço um curso. Se eu quero ser médico, eu faço uma faculdade. E por que para ser pai, para ser esposo, para ser mãe, para ser esposa, ninguém faz nada, simplesmente deixa pelos instintos? E eu digo para você, enquanto a gente não preparar essa base, que é a família, a sociedade não tem mudanças. Porque o que mais a gente vê hoje é a família destituída, porque não tem uma preparação, uma maturidade de ambos os lados, e a gente tem filhos também destituídos, que vão se tornar cidadãos, e esses cidadãos que vai constituir novas famílias e muitas vezes seguindo padrões que aprendeu na própria família. Equivocados às vezes. Exatamente. E devido tudo a quem? A próprio o pai e própria mãe, Isso. por não entender, por não saber, acaba se separando, acaba não criando seus próprios filhos, se chateando com a esposa, do relacionamento, e se afasta de tudo. E como você falou, a menina vai sentir muito essa necessidade de aproximação. O menino também sente muita a falta do pai. E quantas mães tem aí que elas também impedem que os filhos tenham contato com os pais, ou utilizam o filho para poder fazer algo com o pai, ou vice-versa. Ou Homens vice-versa. também fazerem isso com suas ex-esposas. Então, o que eu estou chamando aqui é que vocês pensem em relação a isso, reflita e dizer assim: eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero casar. Poxa, então pode procurar Jutânio, que eu estou aqui para poder ajudar vocês. E por que isso? Porque eu também já passei por tudo isso e hoje eu tenho experiência e conhecimento para dizer assim, eu posso te ajudar. Com Então, certeza, não assim, tenho dúvida disso. e por isso que estamos aqui conversando, e foi muito bom a gente pegar esse gancho para a gente falar desse cuidado, essa Sim. atenção, esse amor em relação aos filhos. Porém, eu queria que você pudesse contar um pouquinho mais sobre a sua história, essa saída lá do interior, vindo aqui para a capital. Como é que foi isso? Então, vamos lá. Como todo cidadão de origem interiorana, a gente deslumbra um crescimento, né. A gente não pensa na mesmice de ficar só no interior e viver só daquele mundo restrito. A gente pensou muito em abranger novos mundos, em abrir a mente, conhecer novas culturas. Como já tinha base familiar em Salvador, vim para Salvador depois que terminei os estudos, o ensino fundamental. Vim procurar emprego, vim trabalhar, vim me virar. Como muitos, minha história não é diferente de nenhum brasileiro que luta, que batalha, que ralou, que veio de origem humilde, não é diferente. E vim dessa forma, como muitos. Chegando em Salvador, tive o apoio de familiares, graças a Deus. Tem pessoas que nem esse apoio têm. A gente sabe que tem gente que vem para ficar ao relento mesmo, de fato, ao Uhum. relento, com a cara e a coragem, com a mochila nas costas. Não foi o meu caso. Eu vim com dificuldade, vim, mas vim com apoio familiar. Tive aqui casa de 2 tias, que me dividia entre um outra para não ficar só
enjoando na casa de uma. Tive essa sorte, esse privilégio e batalhei muito. A priori, vim sem nada certo, aí fui lavar tanque, fui ser garçom, fui fazer um serviço de entrega, me virei. Passei muito tempo sem conseguir um emprego, porque, infelizmente, hoje, se você está muito velho, você não serve para trabalhar. Você Se você não tem tá experiência, muito você novo, não né? tem experiência, não serve para trabalhar. É, E aí eu passei por essa dificuldade que muitos passam. Graças a Deus, lá na nossa empresa, a gente não pratica essa conduta. Eu tenho pessoas lá muito jovens que nunca trabalharam e tenho pessoas bem maduras, que já têm 40 e tantos anos e já é bem madura. Agora mesmo a Alessandra saiu, eu creio que a Alessandra tinha 50 e poucos anos. certo. Então quer dizer que você Essa veio foi a trajetória a aí trajetória. inicial Você veio do interior de lá de de Santa lá de Santa Inês Inês. para Salvador, aí passou por várias situações Sim. e depois você conseguiu um emprego? Sim, depois de muito tempo entre falar biscate, né, muito biscate, aí eu consegui um emprego, meu primeiro emprego de carteira assinada foi na fábrica Lua Nova, fábrica de papel, que hoje já Certo. não existe mais, Uhum. fechou ali nas Sete Portas. Dali saí, fui para outra empresa, depois fui trabalhar em condomínio, na área condominial, que aí é que vira a chave, né, da minha vida profissional. Por quê? Quando Qual foi que aconteceu em relação ao condomínio que mudou quando eu sua fui vida? trabalhar na área condominial, eu fui trabalhar como porteiro. Meu primeiro emprego na área condominial como Carteira porteiro. assinada. Tudo direitinho, carteira assinada, empresa séria. Saí de uma empresa que eu fiquei 2 anos, fui para a CS, que é a empresa que eu trabalhei por 7 anos. Na CS eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente, não me limitei só à portaria. Fui visto pelos donos da empresa como uma pessoa que tinha um potencial para assumir outros cargos. Fui visto pela gestão condominial interna, e isso me proporcionou passar de uma portaria para a administração do condomínio. Passei 2 anos, olha que tudo se resume de 2 em 2 anos, viu. Passei 2 anos na portaria, fui de uma empresa para outra, fui para essa empresa, passei 2 anos na portaria. Fui para a administração, passei 2 anos na administração, fui para a supervisão externa da empresa e fiquei 2 anos como supervisor externo e fui promovido a gerente, onde fiquei 1 ano e meio. E fui para uma outra empresa, já também como gerente. Então, ao longo desses 10 anos aí, que eu tenho na área condominial, como experiência na área condominial, eu tive uma trajetória assim, do chão da fábrica até a gerência de uma empresa, onde a gente comandava mais de 600 homens. Eu comecei sendo um comandado e terminei minha história em condomínio. Terminei não. Dei um ponto, um parágrafo na minha história em condomínio, Entendo. um ponto de continuação, né? Aham. Na área condominial, como gerente, administrava mais de 200 condomínios, né? Fazia a gestão com outras pessoas, claro, ninguém faz nada sozinho. E daí foi onde eu tive a percepção de que na área condominial a gente poderia abranger outros segmentos. Foi quando eu coloquei em prática o meu Abriu a pensamento. mentalidade de sucesso. Aí falei, pronto. Na verdade, eu sempre fui empreendedor. Hum. Quando eu era porteiro, eu já vendia bugiganga na portaria, já vendia camisa, o que é errado, né? Fazer uma coisa muito errada. Eu já ia lhe perguntar, aí Hoje era eu tenho essa permitido? consciência. Mas aí era um morador, né? Tu tem a camisa e tal, um sapato, não sei o quê. E eu vendia muito, não era dentro da portaria, mas fora do almoço. O Uhum. que não deixa de ser errado, era muito errado. Eu tenho essa consciência hoje. No tempo eu achava que estava tudo normal. Era para ajudar no Era lado para ajudar. financeiro. E aí os moradores também queriam ajudar, acabava comprando. Entendo. Como eu trabalhava em 2 condomínios, um dia em um, dia no outro, era uma correria, viu? Acredite que eu já passei a trabalhar um dia no condomínio, que porteiro sabe, é dia sim, dia não, né? Eu sei. Trabalha um, folga o outro. Saía de Eu um e ia para trabalhava um outro. dia na Vila Laura, não, de dia mesmo. E no outro dia eu estava no Itaigara, no Residencial Murano. Eu não tinha folga. Ah, só que eu ainda inventava o que fazer. Quando eu saía de um prédio 7 horas da noite, eu pegava a minha bandejazinha e ia bater de garçom. Chegava no outro dia no trabalho quebrado, mas assumia meu plantão 7 horas da manhã. Nunca atrasei. Não atrasava, não tinha falta, era muito disciplinado. Isso é ótimo. E assim, e qual foi o momento que teve uma mudança na sua vida, que você virou, assim, empresário hoje? Conte aí pra gente. Pronto. Quando eu olhei a área condominial, a vasta possibilidade que tinha dentro da área condominial, e infalível.
O condomínio ele precisa recarregar extintor todo ano. Ele Real. precisa comprar material de limpeza todos os meses. Ele É. precisa da manutenção da piscina todos os dias e comprar o material todos os meses. Ele precisa da manutenção do jardim constante, não pode parar. Ele precisa da portaria, ele precisa dos ESG. O condomínio é infalível. É uma despesa que você vai ter, que vai ratear entre É os uma moradores que pequena estão lá. cidade, É uma né? pequena cidade, E contínua, não para. O Eu condomínio sei. não para, não tem como parar. Se parar, Uhum. felizmente não vai ter como residir. Exato. E daí eu deslumbrei a possibilidade de estar vendendo material de piscina. Como eu já trabalhava na área, tinha algumas amizades, isso também facilitou, né, o meu acesso ao condomínio, à venda. E consegui, graças a Deus, formar uma carteira de clientes, a ponto de chegar o momento de eu ter que decidir, vou continuar vendendo material e só vendendo material, ou saio, eu paro de vender e continuo na empresa trabalhando como gerente. Entendi. E aí, Vira empresário ou eu continuo de carteira assumo esse assinada? risco aqui de avançar ou continuo na minha zona de conforto. E aí, qual foi Não o titubeei. pontapé da situação para fazer essa mudança? Quando eu vi que o meu rendimento na empresa não estava mais no nível que eu sempre mantive, que graças a Deus eu sempre tive um nível alto de rendimento. Quando eu vi que estava caindo o meu rendimento, que eu não estava conseguindo dar as respostas que a empresa que me contratou esperava de mim, eu decidi que ali eu tinha que resolver a minha vida. Eu creio que, falar aqui com o público, eu Pode creio que falar. vocês já passaram por isso, ou tende a passar em algum momento. Vai chegar um tempo que você vai ter que decidir: eu avanço ou eu continuo na minha zona de conforto? Eu arrisco ou eu continuo na minha zona de conforto? Eu vou ser o empreendedor ou eu vou ser o empregado a vida toda? E isso é crucial você entender que esse momento você tem que tomar a decisão certa. E eu tomei a minha decisão. Eu falei, eu vou arriscar. Eu ainda não tinha segurança do salário que eu ganhava, mas eu tinha que arriscar e eu arrisquei. E deu super certo. Hoje a Clique Piscinas Aí você abriu a Clique é uma Piscinas. empresa de referência no mercado, Pronto. né? Temos aí uma cartela de cliente grande, temos 2 lojas, né? Começamos com um depósito, só tinha ali 40, 50 baldes de cloro para atender, e aí foi crescendo, crescendo. Desse balde de cloro, a gente foi procurar se especializar no tratamento da água, não só mais vender. Uhum. E isso é importante para você que quer começar o negócio. É super importante que, se você pensar em crescer, automaticamente você tem que pensar em se qualificar. Não adianta você ser mais um. Você tem que ser o cara dentro do mercado. Você tem que ser a empresa. Você tem que ser a referência. E isso que a gente busca incessantemente. Não somos melhores que ninguém, mas temos com certeza uma consistência diferente de muitas empresas, devido à aplicação dos treinamentos que a gente tem, a aplicação na seriedade com os nossos clientes, a aplicação quando a gente assume um contrato, entregar sempre o melhor. Então, quando você se aplica dessa forma, a tendência é dar certo. E deu certo com a gente, eu tenho certeza que vai dar certo com muita gente que tiver foco, determinação, que tiver o objetivo traçado com firmeza. Não tem como dar errado, não. Pronto. E assim, em toda situação da nossa vida, a gente precisa dizer assim: eu acredito. Eu acredito. Porque assim, se eu não acreditar em mim mesmo, se eu não acreditar no meu potencial, no desejo, no meu sonho, eu vou dizer assim: eu tô morto. Eu Sim, vou continuar aqui estagnado, porque a situação é essa e essa. Mas eu preciso sonhar, eu preciso me jogar e dizer assim: vai valer a pena. E se sim, não valeu a pena, vai ter um momento do aprendizado, né? Porque eu acho que a com gente, certeza. por tudo que a gente passa, não são dificuldades, são oportunidades disfarçadas de dificuldades para a gente Se aprender, fortalecer. experienciar, se fortalecer, né? Então, quer dizer que Vou dar um exemplo aqui pode falar. do jogador Messi. O jogador Messi, que atualmente aí ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, Hum, ele foi 7 vezes o melhor jogador do mundo.
Mas antes dele chegar ali a 7 vezes o jogador melhor do mundo, antes dele chegar a ganhar a Copa do Mundo com a Argentina, que inclusive ele pensou em desistir há 4 anos atrás, ele foi reprovado em várias peneiras, porque tinha uma estatura menor, porque não tinha tanta velocidade, por vários porquês. Mas ele acreditava nele. Ele sabia que ele tinha potencial. Ele sabia que ele estava se preparando para chegar a ser o melhor do mundo. E ele se tornou o melhor do mundo 7 vezes, acho que 4 consecutivas, se eu não me engano. E quando pensou mais uma vez em desistir, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai em um nível, a gente alcança tantas coisas que às vezes a gente, uma outra que a gente também desejava, a gente não consegue logo. E aí desanima porque já conseguiu muita coisa. Ele teve esse momento de desanimar, mas ele teve pessoas boas ao lado dele. E o que é importante também, Jutani, quando você está iniciando seu negócio, iniciando a sua carreira, é bom você conversar com pessoas positivas, que lhe alimentam de coisas boas. É bom você andar com pessoas que vão te dar as mãos, porque você vai encontrar muitas pessoas que vão desacreditar que isso é coisa de maluco. Isso vai para lugar nenhum. Eu vou arriscar meu dinheiro nisso aí. Você vai, inclusive, dentro da sua própria casa, da sua própria família, que vai desacreditar de você. Mas você tem que procurar pessoas, lugares e caminhos que lhe proporcione se incentivar e buscar o que você tem dentro de si. E foi isso que aconteceu com o Messi. Ele achou pessoas no momento que ele já tinha tudo, mas que faltava ainda algumas coisinhas. Achou pessoas para motivá-lo a conseguir ganhar a Copa do Mundo com a Argentina. Perfeito. Isso é muito bom para nossa vida, para tudo. Só que logo mais cedo, quando você chegou, a gente conversando, o quadro aqui, pessoal, eu falo sobre mentalidade de sucesso. E a mentalidade de sucesso para uma vida próspera, a gente tem que deixar de viver uma vida que a gente sempre vem vivendo e que a gente sempre acreditou. E uma vida que a gente sempre viveu e acreditou foi a vida a qual nos ofertaram. Por exemplo, você tinha uma vida com sua família em Santa Inês, né? Você poderia estar trabalhando lá em alguma coisa ou qualquer outro lugar e dizer, não, aqui para mim tá bom. Nunca abrir sua mentalidade para dizer assim, eu tenho possibilidade de conseguir ser um empreendedor, se virar um empresário, acreditar realmente nesse potencial. Tem coisas que a gente percebe que é conexões. Porque assim, porque se você se mantesse lá, talvez hoje o Clique Piscina não ia existir. Não é isso? Eu vou dizer uma coisa bem pontual com relação a isso. Aí, deixa eu só completar aqui. Conclua. Então, assim, não existiria. Então, assim, se a gente quer fazer mudança e sair daquele local, primeiro a gente precisa sair também de contato com algumas pessoas. E nem sempre as pessoas conseguem esse sucesso, conseguem fazer a mudança na vida delas, porque elas não querem perder. Elas não querem perder a amizade que têm, elas não querem deixar para trás alguns familiares, ela não quer deixar para trás, muitas vezes, até o próprio pai, a própria mãe. Pô, o áudio, Tânia, tá dizendo que vai deixar o pai e a mãe para trás? Muitas vezes sim, porque assim, se for para a pessoa for um caso de uma dependência emocional, em que a pessoa diz assim, ah, se eu ganhar dinheiro, eu vou ter que sustentar meu pai e minha mãe pro resto da vida, né? Ah, mas todo filho tem um direito. Nem sempre, porque pai e mãe têm um papel de pai e mãe para cuidar do filho. Aí quando a pessoa assume o papel de pai no local de filho, diz assim, poxa, agora eu vou ser o pai, eu vou ser o provedor, eu tenho que cuidar emocionalmente, eu tenho que cuidar financeiramente. Aí a pessoa fala assim, será que é isso que eu quero? Ou começa a se sabotar para que as coisas não dê certo, para até não passar por certas situações. Dizer assim, eu não quero deixar ninguém para trás, se eu tiver dinheiro eu vou ajudar quem. Então assim, a pessoa começa inconscientemente Para se limitar. a se limitar, isso chama sabotagem. É o que a gente vê na seleção brasileira, que eu até questiono, digo assim, será que esses meninos, além de um psicólogo, eles têm acompanhamento com algum profissional que possa ajudá-los a entender o que é inconsciente
E o ego, o que é que eles trabalham? Porque, assim, a base do que eu falei logo mais cedo é a família. Sim. Como é a família de todos os jogadores que vão para a seleção brasileira? Porque quando eles estão lá no momento de decidir, vai aparecer a base deles, que é a família. O pai se separou da mãe, o pai batia na mãe, viviam numa comunidade que muitas vezes era agressivo, eles passavam por certas situações. Então eles vão fazer de tudo para se sabotar. E a gente vê que o Brasil está vindo há vários tempos sem ganhar uma Copa, porque muitas vezes assim valoriza muito o quanto que a pessoa ganha, como o Neymar ganha 22 milhões de reais. Parabéns para ele, é um profissional excelente. Mas assim, quais são as outras coisas que eu preciso trabalhar? Sim, Porque com as pessoas certeza. esquecem, Neilton, que antes de ser adulto foi criança. E a nossa base, a gente tem um corpo de adulto, mas a gente tem uma criança ainda dentro da gente que precisa ser trabalhada. E no momento decisivo de algo na sua vida, de ser realmente decisivo, a sua criança decide em relação a isso. Se ela quer, se ela não quer. Então, o que é que o nosso inconsciente está falando com o nosso ego? Porque o inconsciente é uma parte que existe dentro da nossa mente, que se você for dizer assim, um estudo, mas assim, o que é que o estudo tem? O estudo que teve foi de Freud, foi de Jung, mas foi um estudo, foi experimental, né? De tanto eles fazerem, eles já perceberam que aquilo ali existe. E tem pessoas que não acreditam em relação a isso. O inconsciente, ele quer que o nosso ego possa trazer aqui para fora, para o meio, quem é você. E aí o que acontece? Dependendo da situação, você pode se sabotar ou não, Sim. né? Dizer assim, eu vou fazer tal coisa. Ah, aí Paulo Vieira fala até assim, a franga. Aí vem aquela vozinha dentro de você. Você não consegue, você não é bom o suficiente. Você está falando algo aí, mas você não cumpre, você não faz. E aí as Você não está pernas vão preparado. começar a tremer. Você não está preparado. Não é isso realmente que você quer. Fique na sua, você está ganhando bem aqui, você está bem. E É aí assim você mesmo. vai desacreditando em você e não é o outro, não é a situação, não é o ambiente, é essa conversa interna que o nosso inconsciente faz para te deixar naquela zona que não tem nada de conforto. É simplesmente uma sabotagem. Uma sabotagem, uma estagnação. Exatamente. Falei, E eu e vou, você agora vai não, e eu vou completar no que você complementar já com o tinha que pensado. você está falando. Quando, há anos atrás, antes de vir para Salvador, eu fiz o concurso, tempo de Wilson Moura, se eu não me engano. Eu lembro que eu também fiz, Eu fiz o concurso, fiquei classificado, que eu passei e desisti e já no depois. finalzinho, não sei se foi na gestão de Zé Afrânio, ou do próprio Foi Wilson, eu chamado. fui convocado para assumir a vaga de assistente administrativo. Eu já estava aqui em Salvador, eu já estava iniciando a Clique Piscinas. Você tinha a possibilidade Eu de tinha a deixar possibilidade de tudo, dizer assim, não, eu vou voltar. vou para Vou casa, pro meu conforto de casa, de Santenês, concurso que eu amo. público. Vou ser concursado, ninguém mais me tira. Exato. Vou levar minha vida E vou sossegado numa levar aquela cidadezinha vida interior. tranquila ali de Santenês. E eu pensei, refleti, eu falei, não. Eu tenho algo na minha mente que eu sei que vai dar certo. Eu tenho algo no meu coração que está dizendo, vá com tudo, que vai dar certo. E eu fui com tudo, não olhei mais para trás. Olhei, vi o que tinha lá e disse, não, não Não é isso que eu quero. quero. Perfeito. O que eu quero é daqui para frente. E eu fui buscar tudo que eu desejava. Ainda falta muito caminho? Falta, sim, muito caminho. Claro. Hoje a nossa empresa atende 146 condomínios, são contratos fixos, a gente vende para mais de 300 condomínios em Salvador e região. Temos a loja lá em Jacuípe e uma aqui em Salvador. Empregamos 17 pessoas, pais e mães de família. Mas a gente pensa muito mais. Agora a gente está em fase aí de planejamento de abrir uma loja lá em Santenês, a terceira loja da Clique Piscinas. Uau. Essa vai ser uma loja própria nossa mesmo, que as outras lojas são alugadas. Uhum. Essa vai ser uma estrutura nossa própria. Então é um crescimento. Claro. Estamos lá abrindo um clube, né, que Sim, conte mais, assim, está conte perto mais. de concluir, né? Já temos um ano em construção lá desse clube. Então, Clique Piscina, imagine isso tudo que eu estou lhe falando aqui,
são pessoas que vivem da Clique Piscina, de um pensamento que a gente teve, de uma coragem, de uma determinação que a gente teve, e a gente olhou para trás e disse: não, eu quero ir lá na frente, e fomos buscar lá na frente. E hoje são pessoas que têm sua carteira assinada. Funcionário meu recentemente comprou carro, funcionária minha comprou carro, comprou casa, tudo vindo da Clique Piscina, construindo a sua família, o seu alicerce, pensando no que quer para sua vida, com a segurança de estar numa empresa séria, porque tem isso, né, Jutânio? Claro. Você não vai dar um passo sem você analisar aonde você está, se o terreno é firme. E as pessoas olham para a Clique Piscinas, a gente abriu 2 vagas agora para técnico de manutenção, foram mais de 200 currículos para 2 vagas. Porque as pessoas acreditam na Clique Piscinas, no que vê no conteúdo digital. Elas sabem que a Clique Piscinas hoje é uma referência no mercado e tem pessoas à frente da empresa que são sérias, que pensam não só em si, mas no seu próximo, que quer crescer e quer que seu funcionário venha junto. Que não adianta, a mentalidade de sucesso diz isso. Não adianta você querer o mundo sem abraçar as pessoas que estão ao seu lado. Com certeza. Você não vai caminhar para lugar nenhum. As pessoas que estão ao seu lado, elas têm que crescer juntamente com você. Claro. Todos têm que ter a possibilidade de deslumbrar e de conquistar o que tem desejo no seu coração. Só que é aquela situação. Igual os jogadores, a gente também tem que ver em relação ao colaborador como foi a vida dele, o que é que ele está precisando Preparação. melhorar, né? Então, assim, para isso, hoje nós temos tanto análise de perfil comportamental, como também análise de perfil corporal, o qual a pessoa fazendo isso vai ter um relatório de 42 páginas, tanto é bom para o dono da empresa, quanto também para o próprio funcionário. Ele Sim. conhecer quais são os traços de comportamento que ele tem, quais são os traços de caráter que ele tem, se ele gosta de trabalhar com pessoas, se ele gosta de trabalhar num local mais fechado. Porque quando a pessoa está no que faz, a pessoa faz com amor e dedicação. Com certeza. O resultado é bem É melhor. bem melhor. Quando a pessoa está num local só para ganhar o dinheiro, Pela para obrigação. sobreviver, aí é obrigação. Ele não vê a hora e a primeira oportunidade que tiver, ele vai para fazer outra coisa, porque ele Sim. está num local que ele não gosta. Ele está ali porque ele precisa para poder pagar as contas e sobreviver. Isso. Mas assim, quero E trazer a Clique algo Piscinas vai estar aí fazendo é esses encontros importante. aí. A gente, graças a Deus, desde sempre, a Clique Piscinas pensa muito em preparar o profissional para estar no mercado. Como você falou, de se autoconhecer, de se entender, de se identificar com o que faz, de entregar para o cliente o que a gente promete, o que a gente, em contrato, oferece para o cliente. E contamos com empresas parceiras, né? A Doncló, a Kicló, a Hidroazul, sempre treinando nossos profissionais para poder entregar aquilo que a gente deseja, né? O que a gente quer que chegue ao cliente. E eu Maravilha. sei que a sua proposta é um pouco não, é muito diferente, que é o autoconhecimento, é a pessoa se identificar realmente com o que ela é capaz de fazer e E conhecer executar seu da melhor forma. potencial. Porque assim, se a gente não melhorar a base, assim, se eu não estou melhorando a família, Como é que vai melhorar o resultado? exato. Aí eu tenho que, se eu não consigo melhorar a família, eu tenho que pelo menos mudar, ajudar esse colaborador, ajudar esse ser humano a ele começar a entender quem ele é, por tudo que ele passou, para ele buscar essa mentalidade de sucesso. Porque tem muita coisa que está na nossa frente, mas a gente não consegue ver porque a gente não tem ferramentas emocionais para a gente identificá-las e principalmente, Neilton, dizer assim, uau, eu posso fazer isso, eu posso fazer muito mais. Mas para isso eu tenho que me conhecer, entender meu potencial, que tem gente aí, dependendo como foi a criação, ela foi criada tomando psil, ela fique quieta, não é assim que faz. Você acha que dinheiro dá em árvore, dá em É árvore assim é mesmo. capim, né? Você acha que meu dinheiro é capim? Então, assim, tem gente que acha que hoje ter dinheiro é uma coisa ruim, que a pessoa que ganha dinheiro é ladrão. Então, assim, isso é um problema emocional Sim, de com certeza. criação. Então, hoje, principalmente, eu vou dizer aqui para vocês, para quem assiste aí TV, não vou falar as emissoras, porque eu acho que nem eu preciso.
mas assim, quem assiste, vê lá, não sei quantos funcionários de carteira assinada, né? Mostra para as pessoas que tá de carteira assinada como fosse a melhor coisa da vida. Sim, É bom, porém você pode também conseguir algo melhor. com certeza. Se a pessoa também trabalhar por produtividade, será que ela também não poderia produzir mais na empresa que ela trabalha e de repente ganhar mais também? Sim, Ou de repente ela vem só naquele horário de trabalho, faz o que precisa fazer, no máximo, se alguém não estiver pedindo, nunca faz, nunca demonstra realmente o que ela pode fazer a mais e vive, sabe como? Uma vida limitada. limitado. Eu vou te dar um outro exemplo. Você Limitado e sem falou nesse expectativa. instante. Para que coisa pior? Vamos supor, alguma instituição pública federal, não vou pegar nem municipal nem estadual, eu vou pegar uma instituição pública federal. E principalmente, eu digo isso aqui, ó, para o governador que terminou de entrar, ele até passou por aqui pelo JP Podcast, pelo estúdio JP Podcast. E eu digo para você, para Bruno, tanto para Jerônimo, para todos os prefeitos do interior da Bahia, para quem estiver escutando, para o Brasil e para o mundo, eu digo para vocês, não adianta a gente chegar a fazer o seguinte: eu quero melhorar toda a situação, mas eu não conheço a situação do meu funcionário. E, principalmente, a pessoa abre concurso, porque a instituição pública, o correto é abrir concurso, ultimamente é mais contrato, né? Mas, assim, abre concurso público e chega um momento de ter 23 mil inscritos, 50 mil inscritos, e é uma vaga, só tem 500 vagas para 50 mil inscritos, 25 mil inscritos. Passa aqueles 500 colaboradores, a pessoa pega esses que foram os melhores, que tiraram as notas melhores numa prova, né? Então, assim, se foi a nota melhor, então significa que são os melhores. E Sim, depois vai dizer assim, ó, você só vai tirar essa caneca daqui para colocar aqui. Analise. Um ser humano com potencial incrível, mas estando simplesmente diz limitado. assim, você é técnico de tal coisa, então você vai continuar técnico por 35 anos. Você é médico, você vai continuar só sendo médico, ser enfermeiro, eu estou falando só da área de saúde. Você é tal, você vai continuar ali por 30 anos, ganhando aquele salário, né? Só vai tendo os aumentos, que não vou explicar agora como são os aumentos, mas você vai continuar sendo aquela pessoa fazendo aquela mesma atividade por 35 anos. Analise, cara. Se limitando. O ser humano foi uma prova. Ah, falou que vai murchando, né? E isso chega um momento que você está desinteressado, que você vai começar a dar testado médico, começa os problemas, porque já é uma pessoa que está vindo com vários problemas de dependência emocional. Sim. Para Satura. isso, políticos, gestores e liderança, analise como é que estão seus funcionários. Gente fazendo suicídio, depressivo, ansioso, com várias doenças, sobrepeso, e vocês não acordaram ainda? Analise. Não, é um É sistema um, cruel. é um cúmulo, cara, um negócio desse. Você fazer um concurso público, escolher os melhores e simplesmente a pessoa vai dizer assim, ó, Engessar os melhores. engessar os melhores. Você passou para cargo tal, você vai continuar ali só exercendo aquilo pro resto da vida. Não tem um crescimento dentro da própria instituição. É que No chama, é plano de máximo, carreira que chama, né? isso, um plano de carreira. No máximo, a pessoa pode virar um líder, virar um gestor, né? Mas isso nem é para todos. É. Isso ocorre muito na política, né? Também, Se for, foi meu aliado, peraí que eu vou fazer uma promoção aqui para ele, exato. para ser um líder. E por aí para. E nisso aí, voltando para a questão dos colaboradores, dos funcionários públicos e tanto também das empresas particulares, eu digo para você assim, será que não poderia ver o potencial de cada um e utilizar esse potencial desse funcionário? Sim, com Ou de certeza. repente, quando você vê o seu potencial, você procura autoconhecimento, você estuda, você busca e você tem um gestor que não faz nada disso. E você tem que engolir todas as situações, porque eles, dentro de uma hierarquia, ele está maior que você, por mais que você não concorde, mas você tem que Tem que respeitá-lo, respeitar. você tem que seguir certas Você pode orientações até se de posicionar, uma mas pessoa que está cheia de dependência emocional, que com certeza
chegue na sua casa, ele chora, ele tem dificuldade, tanto financeira, emocional, de relacionamento, de tantas outras coisas. Ah, mas todo mundo tem isso. Uau, será que todo mundo tem isso? Ou o que realmente estamos precisando mudar? Então, assim, cara, existe uma base que tá mal organizada. Tá rachada. Muito. É, E a valorização do ser humano lá nos pés. Não concordo com isso. também não. Por isso que lá na nossa empresa, eh, lógico que não dá para fazer isso em todos os setores, né, empresa privada, que a gente se torna um pouco limitado. Mas a gente tem assistente, que hoje é gerente. A gente tinha, que agora a gente vai abrir seleção até para essa vaga, uma pessoa que trabalhava na rua, que ganhava, tinha um salário fixo, mas ganhava por produtividade. Vou me inscrever lá também na Clique Piscinas. É. E graças a Deus, assim, é um ambiente muito feliz, sabe? É muito alto astral, porque todo mundo vê a Já vai possibilidade de pensando, melhorar. já vai pensando o que é que Não, você não é pode limitado. Eu sou técnico, só vou ganhar aquilo ali e pronto. melhorar mais ainda. Porque assim, ó, eu digo uma coisa, vou tornar, bater aqui mais uma coisa. Gestores, líderes, políticos, entendam uma coisa. Se a gente não conhece sobre pessoas, eu não sei fazer gestão. Não sabe. É. Porque o importante de uma empresa não é a empresa, São são as as pessoas. pessoas. As pessoas Porque são a sem empresa. elas, aquilo não Não funciona. funciona, não roda. É Não como fala vai. assim, o galho da videira, né. Então assim, é igual, por exemplo, assim, você está aqui em Salvador, se você tiver uma casa Santa Inês fechada, se você levar 5 anos para você chegar naquela casa e ninguém tá lá cuidando, quando você chegar lá tá em cupim, a casa tá toda suja, Mofada. mofada, telhado caindo, teve chuva, teve pingueira, então assim, tá morta. Como diria meu avô, é o graveto pequeno que derruba ou segura a panela. Exato. Então aquela questão, o galho da videira é isso, é o que é que você está dando vida. É aquele contato, é o dia a dia, é o cuidado, é a atenção, é o É a amor, motivação. a motivação que dá vida, Sim. que dá qualidade. E quando a gente deixa uma coisa de lado, ela vai morrer. E a valorização também, né? E isso, Inclusive a valorização financeira. com certeza. Que a gente fala muito do emocional, do motivacional, mas o valor específico, ele é muito agregador também. A gente costuma dizer: "Ah, dinheiro não traz felicidade". Ele traz Traz felicidade sim, sim, com e muita. certeza. Não é o que vai resolver todos os nossos Isso problemas, aí é mas um. quem a gente se Vá. apega muito a Deus, lógico. Mas o dinheiro lhe proporciona muitas coisas e inclusive a Dinheiro traz motivação do felicidade, trabalho. sim, Quem que não quer ganhar mais? Quem que com quer certeza. Ter uma vida confortável. assumir outras tantas responsabilidades e continuar com aquele salário É, porque limitado? chega uma situação assim, a pessoa tem uma mentalidade, nem gosto de dizer essa palavra, mas infelizmente, tem a mentalidade de pobre, tem a mentalidade de uma classe C e tem a mentalidade de rico, né. Então assim, a pessoa pobre, com a mentalidade pobre, ela trabalha simplesmente para pagar contas. Foi uma frase que Vai você chegou, a gente conversou. Tem gente que diz assim: "Eu me defino em 3 frases". sim, A primeira, eu trabalho pra caramba igual um burro, depois que eu trabalho igual um burro, eu pago as contas do cartão de crédito e as contas, e depois eu volto antes de terminar o mês, tô duro, lascado, e estafado. estafado. Então isso Imagine. constantemente, imagine todas as doenças que essa pessoa não vai ter. E as decepções, né? Exato. Então, As assim, para que frustrações serve são uma muitas. vida se você só trabalha para pagar uma conta e não gera um centavo até para um lazer, fazer algo, uma Sim, viagem, você realizar um sonho? Então, o que que a gente está precisando mudar de mentalidade para começar realmente a dizer assim: uau, essa vida é maravilhosa, é extraordinária e eu posso fazer diferente? Mas tem uma coisa que eu quero falar com você, é o seguinte, eu sei que você vem de uma veia também, assim, política, sim, familiar. Você quer isso. contar algo em relação a isso? Bom, como você mesmo já falou que você já sabe, meu pai foi vereador em Santa Inês, né? Exato. Foram 2 mandatos, uma pessoa muito atuante, um vereador que cobrava muito as coisas que andassem corretamente. E eu também venho aí pensando muito na política do nosso interior. Aí eu faço uma pergunta para você, Neilton. Por que você pensa em entrar na política?
porque eu tenho certeza que eu posso mudar a vida de muitas pessoas. E política para mim é isso, é você conseguir transformar a vida de pessoas. Não se resume a isso, mas é muito isso. Você, através da política, você consegue muitas coisas, fazer muitas coisas ruins e muitas coisas boas. Você consegue transformar, acabar com muitos sonhos e transformar e ajudar a construir muitos sonhos. E eu penso muito na forma positiva da política. Ajudar a construir sonhos, motivar pessoas, realizar sonhos, cuidar de pessoas. Isso eu já faço, muito. Mas eu penso na política como um potencial muito maior de Legal. Eu, transformar e cuidar. filme, a gente vê que tem um monte por aí. Eu não tô lembrado o nome do filme agora, mas assim, o que eu vejo da população brasileira é assim, se a gente quer mudar algo, primeiro a gente muda em nós mesmos. Se a gente quer mudar o nosso país, a gente tem que começar por nossa casa, Sim, pelas nossas cidades, pelas nossas famílias, pela nossa. É ali que é a base, né? Se eu quero mudar algo. Aí eu digo uma coisa assim. Tem filmes, eu já assisti um filme que fica na minha mente, esse filme, é tanto que eu estou citando ele agora, que as pessoas estão lá na idade medieval, ainda tinha castelos, aquela coisa, e as pessoas brigando, porque de repente os reis viviam no conforto, tinha bastante comida, tudo que as pessoas produziam, tanta parte ia para o reinado, e as pessoas reclamando, né, desse sofrimento, dessa escassez, dessa falta de alimento. Aí eu digo assim, para a situação de hoje mudou o quê? pouco, né? Exatamente. As Muito pessoas pouco, é. ainda brigam, aí vem assim: "Ah, E fome zero. Uau, fome zero, programa fome zero". Aí eu vou mais para uma coisa, e toda reclamação que as pessoas têm, as pessoas chegam um momento reclamando e fazendo aquele motim, querendo entrar no castelo, aí vem a segurança para poder barrar, porque o rei tem segurança, vai barrar os plebeus para que eles não possam se manifestar. Aí tem mais o seguinte, sabe o que é que faz? Pega uma cesta de maçãs que tem algumas estragadas ali, algumas boas, algumas estragadas que acho que eles não querem, e fala assim: "Ah, vocês querem alguma coisa?" E joga uma cesta de maçãs estragada. E aí o que acontece? Os próprios plebeus caem em cai em cima, cima. um já começa a brigar com o outro, porque todo mundo quer pegar as maçãs, e aquela ideia no qual queria chegar até o rei para poder reclamar dessa escassez, dessas dificuldades, são Caiu por terra. esquecidas. Será que isso cai alguma ficha para você, que está me escutando agora? Você também aceita maçãs estragadas e esquece realmente os teus sonhos, os teus propósitos? Porque da idade medieval para agora, a gente não mudou muito. E eu vou muito mais além, muito mais. Eu também sou ser humano e digo uma coisa: o ser humano, a diferença para uma ameba, para qualquer outro ser, é muito pequena. A diferença é do nosso córtex frontal e quando a gente sabe utilizar. Quando a gente não sabe utilizar, a gente se mantém simplesmente como muitas séries como Walking Dead, tantas outras, simplesmente zumbis sendo manipulados. Por quem? Por quem vocês acharem que pode estar comandando aí o Brasil, a tua cidade, a tua vida. E eu vou mais ainda, Neilton. E eu vou mais ainda. É verdade. Eu vou mais ainda. Nesse comando de estar controlando a vida das pessoas, porque o ser humano, hoje em dia, quando ele não sabe utilizar essa mentalidade de sucesso, ele simplesmente ele quer comer, ele quer proteção e reprodução. Só isso. Só isso, né? Isso basta. Isso basta. E todas as espécies que você vê, da ameba a qualquer uma outra espécie aqui no planeta, eles fazem isso o tempo inteiro. Então, assim, se você vive para comer, se proteger e reproduzir, reveja seus conceitos. Reveja as suas prioridades. Reveja seus valores, né? Que Reveja o que talvez, lhe motiva. exatamente, talvez você está pautado em valores que não são seus. Talvez você precise refletir mais um pouquinho e mudar essa mentalidade para dizer assim, eu posso muito mais. Despertar, né? É. E Pessoas voltando têm para que essa questão despertar. política, né? Então assim,
a gente precisa ter essa mentalidade, dizer assim: "O que mais eu posso fazer?". Aí eu vou para uma coisa que, eu falava muito, para quem for de lá do interior, cidade de Santa Inês, vai lembrar do nosso, ex-prefeito, que era José Afrânio, né, foi uma pessoa que eu ajudei bastante, e eu sempre conversava com ele, e dizia para ele assim: Zé, se veja também que nós não somos simplesmente esse amontoado de células. Nós não somos simplesmente um organismo. Nós somos também seres espirituais. E tem muitas pessoas que querem entrar na política, muitas pessoas que estão na política e não têm essa noção de quem eles são. E aí a gente vê o que acontecer no país, o que acontece. A gente vê as desigualdades cada dia mais e pessoas dizendo que estão fazendo políticas públicas de saúde porque não sabe quem eles são. As pessoas acham que mandar matar alguém, as pessoas acham que morrer vai resolver problemas. Não resolve, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, você tem responsabilidade pelos seus atos, tanto que você faz aqui ou não. Então, assim, o saldo vem, o plantio é certo, a colheita também é A certa. conta chega. A conta chega. Então, diz assim: o que é que eu quero para a minha vida quando eu também penso em ajudar outras pessoas? Né? E aí fica para você também essa, Isso. Com essa, certeza, fica essa para mim isso. frase. Eu penso muito, como lhe falei, na política. Não tenho hoje. Às vezes a pessoa fala assim: ah, fulano não precisa. Não, não é que ninguém Tudo é precisa. A política, né? gente vive política todos os Tudo. dias, constantemente. Até para escolher o nome de um filho é E política. quando você se dispõe, se coloca o seu nome à disposição de uma população, para seja qual cargo for, a população não tem que avaliar se você precisa, tem que avaliar se você tem competência. Até onde você pode ir. E vou mais além. Sabe que Sim, tem hora que eu vou botar nossa Bahia, né, nosso estado, por ter uma origem, muito de coronelismo. As pessoas acreditam, principalmente eu vou colocar interior da Bahia, e a gente vê que Salvador também acontece muito isso, eh quem se candidata na política é aquelas pessoas que muitas vezes têm uma certa condição financeira, além de bancar a própria política, porque tem gente que gasta não sei quanto, que não era para ser desse jeito. é surreal. Exato. É as pessoas dizem assim: qualquer cidadão brasileiro que tenha vontade, tenha dignidade, tem valores pautado, né, nos seus próprios valores e na ética, ele pode ser um candidato. Sim, Só que a população precisa mudar essa mentalidade e entender que não é o através do dinheiro. capital. Eles estão vindo de um padrão que não está certo. O padrão do coronelismo, das pessoas que antigamente tinha casa grande, e vive muitas vezes uma senzala emocional. Então, assim, vamos parar com isso, entender que para melhorar a nossa cidade, melhorar nosso país, a gente precisa ter pessoas que realmente sabem quem elas são e queira Exatamente. realmente fazer um trabalho pela população. E não simplesmente fazer o que muitas vezes a gente vê, que muitas obras, muitas coisas para desviar dinheiro público, Sim, sim. né? A gente vê muito, né? E a população que precisa de um ensino de qualidade, uma segurança de qualidade, uma educação de Uma saúde qualidade, de uma qualidade. saúde de qualidade, a gente não vê, porque a gente não tem, Neilton, nem passeios para andar. A gente chega aqui em Salvador, Lauro de Freitas, a gente não acha, dependendo do bairro onde você andar, a gente não acha nem passeio. A população para andar, ela precisa andar na rua, Dividindo espaço com o dividindo veículo. espaço com o carro. Se você chegar na Europa, você vai ver, vai ter uma obra, eles fazem questão de delimitar o local do pedestre, tem que ter esse respeito, porque as pessoas precisam transitar. E a gente não vê muito isso aqui, as pessoas vão fazendo casa em cima do passeio, vai acabando o passeio e as pessoas não têm direito nem de andar num passeio. Imagine outras coisas. A política tem dessas coisas, né? Não Porém, era para ser. não era para ser. Porém, eu vejo também que melhoramos um pouco, tanto nas escolhas, quanto no pensamento, na participação. Não acho não, viu? Depois do que a internet nos aproximou mais dos Hum, políticos, eu tenho essa percepção que
muita coisa Muita alienação. ainda já melhorou, muita coisa. Eu acredito Eu acho que a que gente vai ficar com esse ponto aqui de divergência. Eu aham. acredito que houve uma evolução, ainda que mínima, até não participar. Até não participar, era muita informação que não chegava pra gente, hoje chega. E Rapaz, isso facilita a é, tomada de decisão aham. pra gente. Isso é legal, a Hum, gente não vou querer anular a questão da internet, que por isso que estamos aqui, e falando também com você que está aí a partir da internet. Mas a manipulação continua, os sim, fake news da vida continua, é, a gente reproduzindo mensagem que muitas vezes são é só inverdades. replicação de mensagens, se a gente saber realmente a de ser realmente fidedigno. É. Então, Aí entra a nossa responsabilidade também, né? exato. Então, assim, concordo com você na questão de dizer que através da internet se melhorou bastante, porque hoje um vídeo, algo pode chegar em qualquer parte do planeta, que a internet globalizou essa informação, mas ao mesmo tempo a gente é manipulado o tempo inteiro. Sim. Manipulado, ainda mantém a questão dessa perpetuação Tem muita de ilusão quem ainda. tem dinheiro que pode ser candidato. Quando a pessoa pensa assim, é pobre, tem essa visão da pessoa ser pobre, não tem conhecimento, não tem condição de ser gestor. E isso tudo é conversa fiada. Sim, com certeza. Quando eu falei a você que essa rede social, ela nos aproxima mais da informação, eu estou te dizendo também que cabe a nós nos certificarmos do que é verdade e do que não é. Porque tem várias formas de você ir buscar aquela informação, se ela realmente é uma informação verdadeira ou não. Tem várias maneiras de você cobrar hoje um político. Tem várias maneiras de você fazer sua reivindicação. E aí foi a internet que nos proporcionou isso. Aí é que você falou, a gente vai continuar com aquele passado, sendo sempre o fiel daquele passado, ou a gente vai procurar nos conhecermos interiormente e é passar a adotar outros métodos de buscar informação, de ter consciência de algo, de nos prepararmos para algo. Cabe de nós. Uhum. É, uma coisa que eu vejo também de alguns políticos, e hoje principalmente quando a gente está falando da internet, é se ele publicar algo, ninguém pode discordar. Porque, assim, a pessoa vai logo lá, já responde, fala qual foi o ponto de vista. É como a pessoa não tivesse o direito Do contraditório. do contraditório. É. Então, assim, contraditório no bom sentido, talvez não Sim. seja contraditório, simplesmente a sua opinião. E a sua opinião, a minha opinião, ela tem que ser Co- válida em qualquer lugar. Como acabamos de divergir aqui, temos que nos respeitar. Exato, Você colocou seu ponto de vista, eu coloquei o meu. claro. E não tem por que ter briga por isso. Aí a pessoa, tô dizendo isso, a pessoa, vamos supor, você é o político, você publicou algo lá que você fez. Aí eu vou e digo assim: "Ah, mas isso é assim, assim, assim", eu coloco algo que eu estou percebendo que eu não estou concordando. Aí ou você ou outra pessoa já vai lá e comenta Lá no embaixo: nosso interior tem muito isso. "Na nossa cidade não é assim, que não sei o quê, é por É, causa disso, 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 disso e disso". Eu percebo isso, assim, uma necessidade de estar se cobrindo o tempo inteiro. sim. Porque, assim, ó, eu tenho uma frase que eu sempre vou falando, que é quando eu conto sobre a história de Perséfone e de Core dentro da mitologia grega. Não precisamos dar vazão a algo que já somos. O que eu quero dizer isso? Porque, assim, se eu publico algo e eu tenho certeza do que eu estou fazendo, você pode falar A, outro pode falar B, não tem nenhum problema. E o que é que tem você falar? E a discussão é saudável, Você né? não vai ser meu inimigo porque você está discordando de mim. Você tem Sim, direitos. isso. Você tem direito de discordar. E eu também tenho direito e dever de dizer assim, sem nenhum problema. Mas isso a gente precisa, sabe o quê? Vencer os medos que tem dentro da gente, as nossas dependências emocionais. Então, assim, porque eu hoje, eu digo o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. É a coisa mais fácil do mundo. Vai pegando, né? Ela mesma vai se entregando às suas dores, os É. seus medos, vai dizendo o tempo inteiro. Então, assim, será que o outro, o que ele está falando, dependendo se for alguma coisa de uma situação é uma coisa, mas quando diz assim, for alguma coisa em relação a mim, for alguma coisa em relação a você mesmo, que só você sabe, por que eu vou dizer que Neilton pode ser assim ou assado?
Porque eu não tenho essa bola de cristal para poder ver o que é que você pensa, o que você sente, o que você já passou e por que você está agindo dessa maneira, né. Então, assim, a gente tem hora que tem muita preocupação de se criticar, de ser criticado, a gente quer se cobrir o tempo inteiro, Sim. porque tem algo na gente mesmo para ser resolvido. Sim, eu concordo com você. É porque a gente tem que analisar que a política, ela sai do pessoal. Não é nada pessoal. É público. E o que é Exato, público, quando você é um gestor público, uma pessoa pública, você está sujeito às críticas, às colocações de ponto de vista diferente do seu. E o que é natural, saudável e muito importante. Porque é daí que se constrói. Não se constrói só com minha opinião, com a minha verdade. Eu construo com a minha verdade e com a sua verdade. As nossas verdades juntas, a gente vai chegar em um denominador que vai ser a verdade de todos. Não pode só ser a minha verdade, não pode ser só a verdade de Jutânio, é a nossa. claro. E isso tem muito lá em Santa Inês, voltando à política local do nosso município. Quando a gente faz uma crítica, eu vou falar diretamente da gestão atual. Eu já fui, já elogiei bastante a gestão atual, muito. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E por que eu não posso falar da coisa ruim, só posso falar da coisa boa? Porque eu posso ir para a rede social parabenizar um feito e não posso ir criticar um outro feito errado. É lógico que eu posso. E as pessoas têm que entender que isso é saudável. Isso é quando você faz com responsabilidade, lógico, quando você faz com embasamento, com fundamento. Isso é construir uma cidade diferente. A gente não só constrói elogiando, dizendo amém. A gente constrói também colocando o nosso contraditório. Isso é política. Política é isso. Com E a certeza. maturidade tem que chegar aí. Não adianta o cara saltar no ego lá, que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sou o porreta. Não. Tem Isso, falhas, todo mundo tem claro. falhas. E se a gente apontar as falhas, tem que Sempre melhorar. sempre são pontos, como você falou, a melhorar. E eu considero hoje, como profissional, pessoa, são feedbacks. Então, Sim. por exemplo, assim, Um vai mais agudo, outro vai menos, mas isso. Qual é o feedback? Aí você, por mais que assim, seja sobre mim mesmo, alguém fala assim: "Jotânio, você é assim, assim, assim". Pronto, aquilo não significa porque você falou, porque eu sou. Mas eu entendeu? posso refletir sobre o que você, porque assim, Exatamente. nós estamos o tempo inteiro comunicando. Em evolução. Em evolução. Eu estou aqui fazendo esse podcast com o meu convidado, eu estou me comunicando com você, estou comunicando com ele para tudo. A forma que a gente se veste, a forma que a gente tem o arquétipo da gente, esse jeito de ser, é uma comunicação. Sim. O jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa fala, como a pessoa se veste, o comportamento daquela pessoa constante, o que a pessoa escreve, ela está comunicando o tempo inteiro. Porque comunicação não é só uma comunicação verbal, é a comunicação também não verbal. Gestual. E isso. Então, assim, o que é que eu estou comunicando que o outro está sendo perceptivo, mas eu não estou sendo perceptivo? Então, assim, é o feedback. Então, Sim. assim, eu me conheço e o outro tá vendo algo em mim que Não estou estou conseguindo eu enxergar não nesse estou conseguindo momento. Ou enxergar. não enxerguei até hoje. Exato. É o que eu Então, falei, eu é o que é posso melhorar saudável. isso? É a verdade dele e a sua verdade? Não. Não, Mas você vai analisar, como você falou. A verdade dele não é a minha, mas eu vou refletir sobre isso. claro. É O aí que é que que eu preciso chega melhorar? É, a verdade dos dois. exato. Sem Quando eu sem falo dos dois, eu florir falo nada, no sem contexto geral. sem egos inflamados, Sim. mas a gente resolver algo que, de repente, foi uma ideia, foi uma crítica. E ninguém fica ofendido por isso. Eu não preciso mandar matar a pessoa, ficar inimigo da Isso. pessoa, porque Não a olhar pessoa para o lado. exato, porque a pessoa fez uma E tem crítica muito isso lá, à né? minha pessoa, à minha gestão, ao meu jeito de ser. Fale, gente, fique à vontade. Ainda tem muito isso. É uma cultura, não só do nosso, acho que de muitos. Você faz, se você faz uma crítica, aí tem aquela meia dúzia ali de apoiadores que já tomou como um doído, não quer nem olhar para sua cara. Exato. O que, quando a gente vive em democracia, o que é o mais normal possível é você criticar de forma respeitosa, colocando seu ponto de vista com embasamento. É normal, O que eu natural. vejo Isso se chama imaturidade. claro, o que eu vejo, Neilton,
que as pessoas, por não se conhecerem, não saber algumas coisas do próprio autoconhecimento, a gente vai se fechando para algo. Então, assim, de repente aquela oportunidade eh, pode ser tanto de trabalho quanto de mudança pessoal. Por a gente não estar preparado, a gente vai sempre se fechando. E quando a gente se Se fecha, limitando. se limitando. E quando a gente se fecha, é como diz assim, aquilo vai constelando em tudo, até no cachorrinho que a gente tem em casa. Como é constelar, Jotânio? É a gente ter uma visão como poderia ser a coisa, e de repente isso começa sendo tudo ao contrário do que a gente estava querendo. Daí a pouco a esposa já começa a brigar, o filho começa a fazer algo que você não imaginava, alguém já adoeceu, o cachorrinho começa a ficar também estranho. Tudo na nossa vida. Meu Deus, o que é que está acontecendo? É porque, assim, as pessoas não mudam. Se Então, assim, fecham, se se fecham, retraem, não se se preparam. Então, limitam. assim, vem para uma vida única. Por isso que eu falei, tic-tac, tic-tac. O que é que você está fazendo com sua única vida, espírito? E aí, a pessoa não quer mudar, não quer aprender. A coisa vem, Você falou tudo, não quer. Tem a toda a possibilidade, pessoa faz, mas sabe o não quê? quer. Rostinho de lado. Não, não quero. Não é para mim. Não tenho dinheiro agora. Tô com nojo. Não, jamais eu faço isso. E aí o teu subconsciente faz assim: "O que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando ajudar esse demônio e ele, ele ou ela tá cada dia mais Se se diminuindo, diminuindo, não está se se retraindo, permitindo se para uma fechando. vida que eu quero que ele possa aprender, que possa mudar, e a pessoa tá ali: "Eu não quero, eu não posso, eu tenho nojo, não quero, oi, não quero". E aí quando vê começa dando tudo errado. E quando a pessoa realmente não quer realmente mudar, sabe o que acontece? Vem a doença. Aí agora é a última cartada. Diz assim: vou deixar ele ter uma doença, ou ela ter uma doença, para ver se aprende algo. Aí a pessoa, se brincar, passa por todo um processo, passa por cirurgia. Doutor, eu quero ir embora. Por quê? Ah, eu quero voltar à minha vida. Mas fulaninha, se você voltar à sua vida, vai te trazer de Aqui novo a um leito de novamente. hospital, porque tudo que você vivenciou até agora Te trouxe te até trouxe a um aqui. leito de hospital. Isso mesmo. Se você não mudar, você vai voltar para aqui. E aí eu digo E para vai uma ser mais coisa, rápido agora, viu? com certeza, é pior. É, Aí diz assim, a maioria das pessoas é assim, pode ser pesada essa fala que eu vou dizer aqui agora, mas não se sente ofendido. Lembre de tudo que a gente já falou aqui. A maioria das pessoas que tem câncer pode estudar, ver direitinho a vida delas. Teve momentos da vida dela, elas são resistentes a mudanças. Pessoa resistente à mudança, não quer mudar. Tem algo que tá ali, ó. Mude, aprenda, se permita. E chega um momento que não quer, aí as células, vamos dizer assim, amiguinha, fala de uma com a outra. Vamos começar aqui, ó, se movimentar. E aí uma passa para um lado, outra vai para o outro, aí faz metástase. E não que vê game over. chegou ao fim. Aborta o processo, porque aqui não tem mais o que dar. Desse mato não sai mais coelho. Então, assim, aborte o processo. Aí diz assim: pô, Jutânia, você é cruel com essa conversa, mas é É porque eu estou te real. chamando para uma mudança de mentalidade. A Eu mudança trabalho na real. área de saúde. E quantas pessoas estão aí no mesmo cantinho, nascem e morrem no mesmo local, querendo só comer, reproduzir e se proteger? Se E não agrega permita, nada, né? E não não agrega agrega nada nada. na vida do outro, nem na sua própria vida. Exatamente. Aí eu digo para você, meu Eu amigo, sou inquieto, viu? é, Olha o que eu tô te falando. Eu vim de Santa Inês, batalhei, voltei para Santa Inês de novo, voltei para aqui de novo, batalhei. Constituí a Clique Piscinas, agora estou voltando para Santa Inês. 21 anos depois, estou voltando para Santa Inês. que bom, É, mas com outra mentalidade. totalmente diferenciada, totalmente evoluída, totalmente madura. Isso é importante. Ainda falta muito para a gente aprender e absorver? Sim, ainda falta muito. Mas já temos muito também para Claro. oferecer. Dentro de tudo isso que você disse que passou, de toda essa experiência, você voltando para Santa Inês depois de 21 anos, 21 anos. qual é a história da sua vida com vulnerabilidade, se permita, Sim.
que você passou que mais te incomodou? Vou dizer que me incomodou. Mas quando Que você fala foi assim, de incomodou, é que te foi deixou desconfortável. ruim ou Isso. que te incomodou a te fazer se mover? Foi desconfortável para você, você passou por uma situação que foi muito desconfortável, Na vida a gente passa por algumas, né? Eu vou te mas a que mais te você quer marcou. que você quer que marcou. Exato. Você fala assim: "Eu não quero passar por isso, foi um aprendizado, mas eu não Eu quero". vou lhe falar, ficar vulnerável agora, como você falou. Vulnerável, se permita. Quando meu pai perdeu a eleição, a primeira eleição, ele ganhou, depois ele perdeu, né, na segunda. Aí ficou minha mãe desempregada, meu pai, minha irmã, eu, ficamos assim num barco à deriva. E aquela situação, me machucou muito, me fragilizou muito e ao mesmo tempo também me fez ter garra, ter coragem, sabe, ficar feroz, dizer assim: "Não, tenho que me movimentar, eu tenho que ir, eu tenho que partir, eu tenho que fazer". E foi um momento de dor grande e por se perder tudo num momento só e por não ter onde se agarrar. A gente só agarrava um no outro, todo mundo no náufrago. E foi um momento, assim, muito ruim mesmo. E eu tenho marcas desse momento, inclusive registrada. Tenho cartas da minha mãe nesse período, guardada, que me emociona muito, que eu tenho guardado até hoje. Mais de 15 anos, carta guardada. Que ela mandava para você? É. E que me fortalece hoje. Que me fortaleceu todo o período que eu tô de lá para cá. Aquele combustível que quando você chega de manhã ou à noite, eu pego para ler. Eu leio. Tem acho que uns 20 ou 30 dias que eu li uma das cartas. É, Porque aquilo ali, eu não sei, é uma energia, é algo que me impulsiona. E quando eu penso, quando eu falo que eu sou inquieto, são essas coisas que me deixam inquieto. Eu não gosto da mesmice. Eu quero estar sempre em evolução e eu quero não para mim, eu quero para as pessoas que me acompanham, que estejam sempre crescendo, sempre avançando. Pessoas que eu nem conheço, quantas pessoas aqui eu já dei palavras de mandar uma mensagem, ó, que uma pessoa me contar a situação, falar comigo, fala aqui, Nito, com ele. E eu falar, colocar, pessoas que chegaram contando seus problemas e eu poder. Porque a palavra tem muito poder, Jutanho. O que você quer, o que você sente, o que você externa, tem muito poder. Eu acredito muito na palavra, na força do que você tem dentro de si para colocar para fora. E eu sempre procuro colocar coisas boas. Porque quem está começando um negócio, quem está começando uma trajetória de vida, já encontra muita dificuldade. E se você for mais uma dificuldade, onde é que essa pessoa vai se segurar para ter, como eu fiquei à deriva, como eu te falei agora há pouco. A gente ficou à deriva, se segurando em quê? Um no outro. Então essas pessoas precisam ter essa sensação de que pode dar certo. E essa sensação vai lhe transformar se você tiver dentro de si a vontade de transformar. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, que é um caminho fácil para ninguém, não é. Mas você consegue. E eu tenho isso dentro de mim. Eu passei por isso, algo que me marcou. Eu tenho minhas particularidades que eu guardo e que me fortalecem. E isso aí, com certeza, já me trouxe aqui e vai me levar muito mais longe. aí eu faço outra pergunta para você. Hum. Quando você lê essa carta, o que é que você pensa e sente? Eu lembro, não vou dizer pensa assim, eu vou responder. Eu lembro de tudo com mais, como se eu estivesse vivenciando ali naquele momento. Eu penso que eu já passei por aquilo, que eu já superei e que não foi fácil e que foi junto com outras pessoas, inclusive com meus familiares. E eu vou para o futuro. E eu sei que eu estou cada dia mais forte para chegar no futuro, cada cada vez mais consciente do que eu quero, do que eu posso e do que eu vou entregar. Certo. Não fica É, amarrado não. Eu não me amarro ao passado não. Eu cuido do passado, porque é a minha história, para que ele não morra, não desapareça e sempre me fortaleça. entendi. Pois é, o nosso bate-papo foi maravilhoso estar aqui com você, com Neilton Santiago. Já aproveito para você mais uma vez se inscrever no meu canal, para você dar aquele like e principalmente compartilhar e comente
O que é que você achou? O que é que você pensou, em relação à nossa fala aqui, à nossa conversa, esse bate-papo gostoso? E também já vou agradecendo a você, né, por essa presença, esse momento de doação, essa tarde que você se dedicou a vir aqui fazer o JP Podcast. E já agradecendo, né? E vou deixar você fazer as considerações, que você quiser falar algo, falar do Clique Piscinas, né? Sim. Então fique à vontade para você falar. Eu quero te agradecer, né? Primeiramente, dizer que foi maravilhoso encontrar o amigo novamente. É sempre bom, energias boas. É o que eu sempre falo. Busque energia que lhe contagia, que lhe coloque para frente, que lhe coloque para cima, que abra seus horizontes, que faça você querer crescer, querer evoluir. E a gente encontra isso em você, um grande amigo, uma pessoa Obrigado. de astral para frente, que pensa positivo, que pensa no futuro, que pensa no outro. Empresa, vida pessoal, vida familiar, elas estão sempre entrelaçadas. Ela não é diferente. Não é mesmo. Você tem que organizar a sua empresa, como você organiza a sua casa, como você organiza sua vida financeira, como você organiza sua vida conjugal. E fica aí a minha experiência de vida. Buscar sempre o melhor e entregar sempre o melhor. Não só para você, mas para quem está do seu lado. Porque crescer é bom demais. E crescer com as pessoas que estão ao seu redor é infinitamente melhor. Obrigado, Uau! viu, pela oportunidade. Beleza.